Boa tarde, feliz sábado. Estamos aqui para dar continuidade, dessa vez ao vivo, vamos dizer assim, né? Tem alguns sábados que eu estudo com o pessoal no grupo e aí a gente fica o dia todo junto, não tenho como levar a estrutura toda, notebook, aquela coisa toda. Aí eu ponho o vídeo já gravado. Mas hoje, devido a alguns não estarem presentes, estamos juntos aqui online. Dá para fazer ao vivo. E vamos dar continuidade com a parte 4 do estudo do capítulo 3. Muito importante. A gente vai explanar através dos slides, onde a gente vai ver claramente profecias se cumprindo nos nossos dias, assim, na nossa cara, e muitas vezes não estamos percebendo. Então, vamos orar para a gente começar essa parte para examinar o capítulo. Oremos. Santo e eterno, maravilhoso, grandioso sou, nós te agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui juntos. Queremos que sim, teu Santo Espírito é que nos desperta, nos dá ânimo, nos dá vontade de aprendermos mais. Para que, diante da realidade que está escrita através do testemunho de Jesus, possamos enxergar a realidade dos nossos dias e nos posicionarmos enquanto é tempo. Agradecemos por essa oportunidade de misericórdia, pelo teu santo dia, que este estudo alcance não só quem já chegou aqui, no caso da irmã Maria, mas como outros também, como outros que verão esse vídeo em algum momento, todos sejam despertados para os acontecimentos proféticos nos nossos dias. Obrigada por tudo, Pai. Fala conosco, te pedimos e agradecemos em nome do teu Filho, nosso Salvador. Amém. Muito bem. Como eu falei, a gente vai dar Amém. Amém, querida. Vamos dar continuidade. Só que antes de ir para o parágrafo 15 e 16, que é o parágrafo de estudo deste sábado, que é a quarta parte, eu gostaria de ler, quem estiver aí acompanhando, vou ver aqui, tem alguém querendo entrar. Quem estiver aí acompanhando no livro, seja na versão O Grande Conflito ou A Grande Controvérsia, uma pessoa entrou e saiu rápido. Aí, agora vai. Ver. Alguém que não está conseguindo fixar o pedido. Misericórdia, foi aqui. É. Bom, ou na versão O Grande Conflito, que é Como Começaram as Trevas Morais, ou na versão A Grande Controvérsia, que o capítulo 3 fala a apostasia, ou seja, como começou as trevas morais, é a mesma coisa de como começou a apostasia, ou o motivo que fez com que essa apostasia fosse uma realidade no meio do povo de Deus. Vamos ler aqui rapidinho o parágrafo 14, que diz assim, então para relembrar e dar continuidade aqui, no parágrafo 14 diz assim, o grande apóstata fora bem-sucedido em se exaltar contra tudo que se chama Deus ou se adora. Segundo Tessalonicenses 2:4. Ele ousou mudar o único preceito da lei divina que aponta inequivocadamente para o Deus vivo e verdadeiro a toda a humanidade. No quarto mandamento, Deus é revelado como o Criador dos céus e da terra, e é, portanto, distinguido, observa, dos falsos deuses. O sétimo dia foi santificado como memorial da obra de criação e dado como dia de descanso para o homem. Ele foi instituído para manter o Deus vivo sempre na mente dos homens como a origem de todo ser e desviar, ou melhor, todo ser e objetivo de reverência e adoração. Satanás esforça-se para desviar os homens de sua fidelidade a Deus e de render obediência à sua lei. Portanto, ele concentra seus esforços especialmente contra o mandamento que aponta o Deus como Criador. Por que foi importante falar essa introdução aqui, que é o parágrafo anterior? Para a gente entender como hoje, mesmo no meio do professo povo
que se diz depositários da lei, esse preceito, tá? Que é um memorial que deveria ser lembrado semanalmente para apontar para o Deus Criador, tem sido pisado. Então, a gente vai ouvir agora 15º e o 16º parágrafo, e depois a gente vai esmiuçar com acontecimentos, explicando como isso está vivo, infelizmente, nos nossos dias. Vamos lá. Acompanhe agora parágrafo 15. Os protestantes hoje insistem em que a ressurreição de Cristo no domingo fê-lo o sábado cristão. Não existe, porém, evidência escriturística para isto. Nenhuma honra semelhante foi conferida ao dia por Cristo ou seus apóstolos. A observância do domingo como instituição cristã teve origem no mistério da injustiça, que já no tempo de Paulo começara a sua obra. Olha aí. Onde e quando adotou o Senhor este filho do papado? Que razão poderosa se poderá dar para uma mudança que as Escrituras não sancionam? No século VI, tornou-se o papado firmemente estabelecido. Fixou-se a sede de seu poderio na capital imperial e declarou-se ser o bispo de Roma, a cabeça de toda a igreja. O paganismo cedera lugar ao papado. O dragão dera à besta o seu poder e o seu trono e grande poderio. Apocalipse 13:2. E começaram então os 1260 anos da opressão papal, preditos nas profecias de Daniel, capítulo 7, 25, e Apocalipse, capítulo 13, versos 5 a 7. Os cristãos foram obrigados a optar entre renunciar sua integridade e aceitar as cerimônias e culto papais, ou passar a vida nas masmorras, sofrer a morte pelo instrumento de tortura, pela fogueira ou pela machadinha do verdugo. Cumpriam-se as palavras de Jesus, e até pelos pais e irmãos e parentes e amigos sereis entregues, e matarão alguns de vós, e de todos sereis odiados por causa do meu nome. Desencadeou-se a perseguição sobre os fiéis com maior fúria do que nunca, e o mundo se tornou um vasto campo de batalha. Durante séculos, a Igreja de Cristo encontrou refúgio no isolamento e obscuridade. Assim diz o profeta: a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Apocalipse 12, verso 6. O Vamos até aqui. Mas antes de ir para os slides, como eu falei, que vai chamar a atenção da gente para essa citação de 2 Tessalonicenses 2,4, né? Que o grande apóstata foi bem sucedido em exaltar, inclusive em exaltar o dia do sol, ok? Aí diz aqui, os protestantes agora insistem que a ressurreição de Cristo no domingo tornou-se o sábado cristão. Alguns, podemos dizer, que deveriam ser protestantes, não estão, como é que eu posso dizer, insistindo que a ressurreição de Cristo no domingo tornou-se o sábado cristão, mas estão ensinando que a ressurreição de Cristo é um dia que pode ser, que deve ser comemorado. Isso aí eu creio que já seja do conhecimento de todos, né? Porque a gente sabe, inclusive, há um tempo atrás aí, que uma pessoa influente do nosso meio chegou na TV e falou que devemos deixar de demonizar o domingo, e o dia de domingo é um dia para ser comemorado, festejado, por quê? Porque é um dia da ressurreição de Cristo. Então a gente vai ver aqui, uai, o que está acontecendo? Algo deu errado, o problema não persistir, reinicie o navegador. Espera aí que eu vou sair aqui pelo computador e vou abrir novamente.
a gente, vamos ver aqui, não foi. A gente percebe o que está acontecendo. Só um pouquinho aqui. Vamos ver se eu consigo compartilhar aqui a tela. Olha só, não estou conseguindo compartilhar a tela. Meu pai do céu. Por que eu não estou conseguindo compartilhar a tela? Senhor da glória. Não quer compartilhar, vou ter que deixar tudo, é? Vamos então. Botar o modo de... Não está aparecendo. Modo de exibição, então. Vamos aqui. Pronto. Então, vamos dar continuidade após a leitura do parágrafo 15 e 16, que a gente já fez aí a leitura. Vamos agora para os comentários, né? O que esses dois parágrafos trazem para a gente de lição. Lembrando que esses dois parágrafos, eles mostraram exatamente que o poder apóstata cresceu, né, diante do mundo, pisando na lei do eterno, esforçando-se para que o sábado não fosse mais o dia santo, e sim levasse toda a reverência, a observação para o dia do domingo, ok? Espera aí só um pouquinho. Senhor da glória. Olha, bora, meu. Espera aí, gente. Espera aí, que pode ter um treco aqui. Pronto. Então, vamos lá. Dando continuidade. Vamos entender o versículo 2, né? O capítulo 2, verso 4 de 2 Tessalonicenses, onde a gente viu aqui no parágrafo 14, falando que esse poder, né, se opõe contra tudo que se chama Deus, ou se exalta contra tudo que se chama Deus, ou se adora. Tem algumas versões que diz que é objeto de culto. Então, o versículo está aí para a gente acompanhar, o qual se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de modo que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer com Deus. E uma das coisas que isso é bem claro para a gente é quando mudou a lei, né? Quando tirou ali os mandamentos bíblicos, os mandamentos escritos pelo dedo de Deus, e pôs em prática os mandamentos mudados por homens, tá? Analisando biblicamente falando esse versículo, se opõe, indica resistência direta à autoridade do Eterno. Se levanta contra tudo que se chama Deus, sugere que esse poder tenta substituir, adicionar ou anular tudo que representa o verdadeiro culto. Assenta-se no templo de Deus é uma usurpação. Ele assume posição religiosa como se tivesse autoridade divina, querendo parecer Deus, pretendendo ser o próprio eterno, ditando normas e leis como dias comemorativos e incorporando cerimônias ao culto no lugar do Criador. E a gente viu isso lá no primeiro capítulo e no segundo, e está entendendo agora melhor que muitas coisas são adicionadas às cerimônias do culto, muitas coisas são adicionadas aos cultos, né? E a gente vai ver isso já já com mais profundidade. E tudo isso que
esse poder fez é exatamente para tomar o lugar do Criador. Exaltação própria, querendo a adoração para ele, que é criatura. Religião baseada em tradição, não em escritura. Quando líderes religiosos valorizam mais a tradição do que o assim diz o Senhor, estão se assentando no templo, observem, como se fosse o eterno, decidindo o certo e o errado. Ou seja, o que eu falo é lei e é isso mesmo, e aí fica se colocando no lugar de Deus. Exemplo de fácil compreensão. Imagine que você tem um manual de fábrica para um aparelho e ele diz desligue sempre no sábado à noite. Mas alguém altera o manual e diz desligue sempre no domingo à noite. Lembrando que esse sábado à noite é a conhecida sexta-noite, as primeiras horas, né, do sábado, na conhecida sexta-noite. O aparelho quebra. A culpa é do fabricante ou de quem alterou a instrução? Assim é com o sábado e o domingo. O Eterno nos deu a instrução clara. É o sétimo dia. Alterá-la é assumir a posição do Criador sem ser. Só que a gente já tem consciência e sabe que é isso aí, tá? Querendo alterar ou trazer, como é que diz? Trazer motivo do primeiro dia da semana ser comemorado, já está querendo mudar, né? Por quê? Porque o dia ser comemorado no sentido de oferecer um culto é exatamente o dia abençoado e santificado que é o sábado, ok? Vamos lá. Então vamos agora, isso aqui foi uma introdução para a gente entender aí, 2 Tessalonicenses 2:4, mas vamos agora para o parágrafo 15 e 16. Lembrando que estamos examinando o capítulo 3. A verdadeira origem. A observância do domingo surgiu não pela autoridade do Eterno, mas como parte do sistema corrupto, chamado na Bíblia de mistério da injustiça, que já estava em operação desde os dias de Paulo. Observa que é coisa antiga, tá? O dia adotado pelo papado, o domingo, venerável dia do sol, chamado no texto de filho do papado, foi instituído por autoridade humana não divina. Quando e com que base teria o Eterno aprovado tal mudança? Nenhuma. Nenhuma razão bíblica ou espiritual legítima pode ser apresentada para substituir o sábado do sétimo dia, santificado pelo Criador na criação. Ou seja, não existe base bíblica para isso. Sabemos sim que Cristo ressuscitou no primeiro dia da semana, mas em lugar nenhum da Bíblia é levantado de que esse dia agora tem que ser comemorado, tem que ser oferecido culto, porque é o dia da vitória. Não. Isso aí não é bíblico, tá? Inclusive, Apocalipse em momento nenhum fala. E, por sinal, quando Apocalipse, se eu não me engano, capítulo 3, fala assim, e no dia do Senhor, que João, né, foi levado no dia do Senhor, aí o mundo protestante, que tem o vinho de Babilônia, diz que ali foi o domingo, porque ali Jesus já havia ressuscitado, e quando João escreveu, Jesus já havia ressuscitado, a vitória, não sei o quê, quando ele bota lá, e no dia do Senhor, que ele teve a visão, que foi o domingo. Não é. O dia do Senhor, a Bíblia é clara que é sábado e ponto, tá? Não tem essa ideia de porque a Bíblia não tem esse ensino de porque ressuscitou Jesus no domingo, que deve ser. No domingo, na verdade, vamos falar claramente, biblicamente, primeiro dia da semana. Fato histórico: a igreja perseguida, perseguição implacável. O que aconteceu? Em determinado momento da história, a fúria contra os fiéis do Eterno aumentou como nunca antes. O mundo tornou-se um grande campo de batalha espiritual, onde seguir a verdade custava a própria vida. E isso a história está se repetindo, tá? E aí teve, a gente sabe, durante aí os 1260 anos, conforme profetizado em Apocalipse, a verdadeira igreja, ou seja, o povo fiel, porque naquela época não existia instituição, ok? Era o povo fiel, que simbolizava ali a igreja, a mulher, que simbolizava a mulher fiel, foi forçada a fugir para lugares isolados e obscuros, longe desse poder opressor.
Esse poder perseguia, por quê? Porque eles queriam ser fiéis e o poder dizia que não, não pode, tem que seguir o que ele quer. No passado, unificação religiosa forçada. Líderes religiosos e seculares uniram forças para centralizar o poder espiritual sobre o comando do papado, através de concílios que promoviam interesses humanos e não divinos. E o rebaixamento contínuo do sábado. A cada concílio, o sábado instituído pelo Eterno Jesus na criação era cada dia, cada vez mais desvalorizado, tratado como relíquia judaica, e seus guardadores eram marginalizados. Observa que no passado, a gente já viu ali em capítulos anteriores, né, falando dos. Eita, esqueci, enfim, dos que foram perseguidos. Aí a gente já viu que isso já vem do passado, vai se cumprir novamente, né, no tempo do fim. E aí, diante desse, cada vez que o sábado ia sendo colocado de canto, ia sendo pisado, vinha a exaltação progressiva do domingo. O domingo, dia do sol, que é um dia pagão, foi promovido como santo, recebendo o status de instituição divina. Tá, peraí, só um pouquinho. Amiga, teu microfone tá fazendo uma zoadinha aí, viu? Fecha aí, por favor. Foi promovido como santo, recebendo o status de instituição divina, enquanto sua origem pagã era ocultada sob um verniz cristão. E aí é onde foi revelado, mais ainda, inclusive aos nossos olhos, o poder do grande apóstata, como disse aqui, parágrafo 14. O papado, assumindo o papel de representante do Messias, alterou a lei divina ao atacar o único mandamento que identifica claramente o verdadeiro eterno, que é o quarto mandamento. Identifica como Criador. E isso aí também, consequentemente, atacou o quê? O memorial da criação. O mandamento que revela o Eterno como Criador foi o alvo central, pois Satanás sabe que, removendo esse sinal, apaga-se a distinção entre o Criador e os falsos deuses. Por isso, hoje não tem sido diferente. A cada vez que se pisa no sábado, que não é mais levantado como deveria, que não faz parte mais da mensagem de uma reforma de adoração no seu santo dia, cada vez mais esse memorial é atacado. E mais o grande apóstata se ressai, cresce na sua missão de desvalorizar, de apontar para o Criador através do seu santo sábado. E aí a gente vai ver agora isso tudo, por quê? Porque a gente falou aqui no 15º e no 16º sobre a história do papado, sobre o que ele escolheu, ou melhor, o que ele ensinou e os cristãos escolheram como o dia da ressurreição. Tá? Então a gente está indo aqui para fatos históricos, por quê? Porque a história confirma a profecia, ok? Então, qual foi a origem da guarda desse dia? A alegação moderna, que é muito usada, afirma que a ressurreição do Messias no domingo transformou esse dia num novo sábado cristão. Como eu falei no início, alguns não estavam, este dia, para muitos chamados que deveriam ser verdadeiramente protestantes, que deixaram de ser, o sábado, o domingo, não é exatamente o sábado, o novo sábado, tá? Mas é um dia que pode ser comemorado, é um dia que passou a ser um dia que, sim, é oferecido culto pela manhã, tá? Então, muita coisa que está dentro desse contexto, quando fala protestantes aqui, a gente já está trazendo agora para a nossa realidade, vendo que esses que deveriam ser protestantes de fato, os depositários que professam ser depositários da lei, não mais o são, diante de quê? De estar valorizando esse dia. Falta de base bíblica, porém, não há um único texto na Bíblia que afirme que ele, ou os apóstolos, ele, o Cristo, o Salvador, o Criador, que ele ou os apóstolos tenham santificado o domingo. Nenhuma bênção, santificação
ordem de guardar a ordem de guarda foi dada a esse dia. Isso é bíblico, a gente sabe. Mas aí a gente pode surgir a pergunta: e por que então as instituições aceitam isso? Por que o professo povo, né, levantado para exaltar a lei, também começa a abraçar isso, sutilmente, vai cedendo, uma coisinha aqui, a outra ali, tá? Algo que a gente precisa entender para não sermos enganados é exatamente a contagem de tempo bíblica, porque a gente só considera, olha como é muito controverso isso. Ao mesmo tempo que nós, como um povo, consideramos que o sábado começa no pôr do sol da sexta, ou seja, as primeiras horas do sábado, ao mesmo tempo, quando você diz assim, olha, vamos fazer um estudo online nas primeiras horas do sábado, 8 horas. Ah, mas é sábado ou é sexta-noite? Porque se você falar que é o sábado, todo mundo vai para o sábado à noite, que já é as primeiras horas do primeiro dia da semana. E aí tem gente que, nossa, não é muito confuso, bota que é a sexta-noite. Mas a sexta-noite não é exatamente nesse horário, já que a gente acabou de fazer culto de ir para receber o sábado, entende? Então, tudo isso acaba complicando. Outra coisa também, que talvez não tenha chegado para vocês que já estão aqui, mas alguns estados do Brasil, já existe nos Estados Unidos, mas alguns estados do Brasil, algumas das igrejas desse professo povo depositário da lei, já estão oferecendo culto, sim, no domingo pela manhã, no primeiro dia da semana, tá? Com a desculpa de que o culto do domingo à noite é um local que é violência, roubo, etc. Vamos mudar para domingo pela manhã. Mas, desculpa, observar o dia, como a Bíblia fala em Gênesis, desde a criação, é importante, porque se eu entendo que este culto do domingo à noite não é, nunca foi no domingo à noite, mas nas primeiras horas da segunda, e de repente chega uma comissão, chega uma ordem, chega uma ideia de alguns que este culto vai mudar para domingo pela manhã, então, observa como a coisa é sutil. Se eu já aceito que é domingo à noite, mudar para domingo de manhã não vai ter diferença. Vai ser até melhor, porque é de dia, porque. Entende? Mas se agora eu pego a contagem de tempo, de dia, como é biblicamente falando, como a gente aceita no pôr do sol da sexta, que é início do sábado, e aí eu entendo que o domingo à noite nunca existiu culto domingo à noite, mas sim nas primeiras horas da segunda ou do segundo dia da semana, quando falar assim, vamos mudar o culto para domingo pela manhã, aí você vai dizer, opa, alguma coisa não está correta. Percebe? Então é isso que a gente tem que estar atento a todas as coisas. Por isso, Jeremias 6,16. Volte lá aos marcos antigos, procure o bom caminho e ande por ele, porque isso vai abrir os seus olhos para não ser enganado. Por quê? Porque o inimigo é sutil. Ele não vem dizendo faça assim claramente para você identificar ele, não. Ele vem trabalhando exatamente nisso. E essa substituição sutil de colocar o domingo como um dia também para se oferecer culto, porque é o primeiro dia da semana, domingo, dia do sol. Então, tudo isso não tem base bíblica, ok? Não esqueçam disso. E aí a gente vê que, aqui ainda no capítulo, de passar os slides, no parágrafo 16, fala assim, ó, a perseguição, não, os cristãos eram forçados a escolher entre manter sua integridade e aceitar o culto e as cerimônias papais, ou despender o resto de suas vidas nas masmorras, ou sofrer a morte no cavalete de tortura, na fogueira, ou sob o machado do carrasco. Percebe? Havia ali uma escolha a ser feita. Você vai querer morrer assim ou você vai querer seguir as cerimônias papais? E hoje, essa morte aqui, mesmo que não tenha essa perseguição ainda, ou que não volte para todos, mas a morte aqui agora está em jogo, é a morte eterna. Ou você escolhe as cerimônias papais e vive, tá? Mas essa vida vai ser
superficial, porque você vai perder a vida eterna por não estar adorando ao Eterno dentro da luz que o Senhor te dá, entende? Então, a gente tem que realmente entender isso. Não existe base bíblica para essa ordem humana. Profecia cumprida. Este período se cumpriu na história com exatidão, por isso que a história é importante. Quando fiéis, como os valdenses, albigenses e outros reformadores, mantiveram viva a luz da verdade longe dos grandes centros religiosos e políticos. Olha isso aqui, olha essa dica. Os fiéis do passado mantiveram a luz da verdade longe dos grandes centros religiosos e políticos. Percebe? Por quê? Porque hoje os centros religiosos, as instituições, os CNPJs estão contaminados com o vinho de Babilônia. Político nem se fala. E a gente sabe que no final vai ser o poder religioso, apóstata, e o político que vai se unir contra os fiéis. Então, está aqui uma grande dica para a gente abrir os olhos, tá? Cuidado divino. Mesmo em meio à perseguição, o Eterno havia preparado um lugar para a sua igreja, seu povo. Ele não permitiu que esse povo fosse destruído, mas sustentou com sua palavra e sua presença. Que linda essa promessa. E nos nossos dias, movimentos de união global. Hoje, iniciativas ecumênicas e políticas incentivam a unificação religiosa e moral. Muitas vezes, observa isso, tá? Muitas vezes promovendo um dia comum de descanso. O domingo, como símbolo de paz e harmonia. Observa agora. Se nós temos a luz que temos, se nós sabemos que todo o movimento ecumênico, político, religioso, essa unificação vai ser exatamente para a guarda, observância como lei desse dia, do primeiro dia da semana, do conhecido domingo, dia do sol. Eu vou apoiar e me envolver neste movimento? Se todo movimento de união global vai me levar a adorar a criatura em vez do Criador? E muitos que têm a luz, que têm o testemunho de Jesus, que professam ser os observadores da lei, estão cedendo, estão abrindo concessões, estão se envolvendo nesse movimento de união global, muitas vezes sem perceber ou até percebendo, tá? Para não perder as vantagens, para não perder recursos, e sabendo que muitas vezes estes movimentos, todos eles, na verdade, né, diretamente ou não, é para promover o quê? O dia comum, o dia da família. Misericórdia. E com isso vai desvalorizando o sábado. E como eu falei, essa desvalorização é sutil, tá? Não é clara, é sutil. O sábado bíblico continua sendo ignorado, relativizado ou considerado irrelevante. Muitas vezes sua observância como extremismo ou tradição judaica, tá? Isso aqui para muita gente é assim, né? Não, o sábado foi para o judeu, o sábado foi para o judeu. Não precisa disso, é extremismo. Mas também o sábado é desvalorizado quando eu entendo que deve ser observado e não observo como deveria. Isso também está errado. É uma desvalorização sutil. O passado ilumina o presente. Promoção pública disfarçada do domingo. Lembra que tudo isso é baseado em 2 Tessalonicenses 2,4. Promoção pública disfarçada do domingo. Domingo, venerável dia do sol, é promovida em campanhas ambientais, sociais e religiosas como? Que campanhas são essas? Salvar o planeta, Dia da Família, Dia da Criação, Tempo de Reconexão, tudo isso sem base bíblica, porém com grande apoio popular. Olha que contradição, né? E isso, grande apoio popular do mundo, entre aspas, cristão, do mundo protestante. E aí, muitos também, lógico, fora desse quadro, também apoiam totalmente. Vamos salvar o planeta.
a nossa casa comum, o dia da família. E é comum, o melhor, e é de conhecimento de todos, que, como eu falei, um grande influenciador, líder, falou que temos que deixar de demonizar o domingo. E aí, como instituição, que a gente tem a luz, que tem o testemunho de Jesus, que sabe que não deve se envolver com essas coisas, a gente vai ver já já como explicar, como aceitar que é correto a instituição, está aqui, ó, a instituição participar como representante aqui, né, através da sua representação de um, como é que fala, de um sistema social, né, para ajudar, está participando de eventos que promovem ações climáticas, que promovem ações para salvar o planeta. Se eu sei que tudo isso vai desencadear em quê? Guarda do domingo, observância do domingo. Percebe? Então, no século VI, o papado tornou-se firmemente estabelecido. Aí depois aconteceu tudo o que aconteceu, a gente sabe profeticamente falando da história, mas isso aqui é uma realidade para os nossos dias. Basta você pesquisar que no sentido de ecologia, né, para salvar, para conservar, todos estão se unindo. As instituições todas estão de mãos dadas com o sistema. Cada dia aparece mais uma coisinha para a gente ver. Aqui também, ó, na COP29, aqui, ó, estava aqui fazendo declaração ali, envolvido com a ONU, com tudo. É para a gente estar nesse meio, envolvido, apoiando um sistema global que vai terminar num engrandecimento do primeiro dia da semana, o dia do sol. Esse aqui eu queria chamar a atenção de vocês como a coisa está tão enraizada e a gente não está percebendo. Na época, na minha classe, eu comentei, aí a maioria, não, todos falaram assim, nossa, eu não tinha percebido, eu não tinha percebido, olha só. Foi a lição 13, de julho, agosto, setembro de 2024, se eu não me engano, falava sobre Marcos, não lembro bem o tema dela, a capa, mas está aqui. E aí veio agora, ó, o Senhor ressuscitado, lição 13, é a última. E aí fala, alegrando-se na ressurreição. Observa como a coisa é sutil e a gente não percebe. Aqui fala, tá? Os 4 evangelhos dizem que Jesus morreu no dia de preparação, tem citações. A maioria dos comentaristas entende que é com referência ao período do pôr do sol da quinta, ao pôr do sol da sexta. Jesus morreu no fim da tarde de sexta, foi sepultado antes do pôr do sol. No sábado, o Senhor descansou na sepultura, os discípulos fizeram o mesmo. Essa seria uma declaração bastante estranha se Jesus tivesse diminuído, pelo menos na mente dos seus seguidores, a obrigação de guardar o quarto mandamento. No sábado à noite, as mulheres compraram especiarias e no domingo de manhã foram ao túmulo com o desejo de fazer tal que tinha que ser feito. Eu pergunto para vocês, para ser fiel ao está escrito, as citações aqui de cima e outras, era para estar escrito aqui que no sábado à noite as mulheres compraram especiaria e no domingo de manhã foram, ou era para estar assim, no primeiro dia da semana? Ah, Jô, mas isso é uma bobagem. Não é. Para a responsabilidade que nós temos, para a luz que nós temos, aqui tinha que estar escrito que no primeiro dia da semana, para ser fiel à Bíblia. E aí depois vem agora o significado do fato de Jesus ter ressuscitado no domingo. Percebe? Então a gente tem que prestar atenção no estudo mais profundo, nos detalhes que estão sendo oferecidos para a gente, que a gente costuma a se alimentar espiritualmente do que é dado na lição, do que é dado no púlpito. Por isso, a necessidade de estudar por nós mesmos. Nós não podemos ficar achando que isso está alimentando a fé coletiva. É perigoso, temos que ter cuidado, tá? Porque é nesse pouquinho, no domingo, no domingo, no domingo, que quando já vem, e tem algumas igrejas, inclusive em São Paulo, e no Sul, tá aí na internet, para quem quiser ver, eu não botei vídeo aqui, onde que já existe o culto do, entre aspas, domingo à noite já foi transferido para o domingo pela manhã, a partir das 9 horas.
E aí é onde mora o perigo. Se eu vou cedendo um pouquinho agora, cedendo um pouquinho depois, quando vier, eu já estou preparado para aceitar. Tá? E foi nesse comentário aqui, ó. Peraí, foi nesse comentário aqui. Não há sequer um verso bíblico sugerido a santificação do domingo, certo? Como memorial, ok? Mas acontece que foi nesse comentário dessa lição que o conhecido, né, líder espiritual da igreja, da IARD, foi na TV e falou que o domingo tem que deixar de ser demonizado, o domingo é um dia para ser comemorado, o domingo é um dia para ser festejado, porque foi a ressurreição de Cristo e tal e tal. Entende? Como a coisa está acontecendo nos nossos olhos, nós não estamos dando conta, ou se dando conta do que está acontecendo. Olha aqui outra coisa muito séria. Quando Daniel fala, tratará em pisar os tempos e a lei, né? Os tempos, que tempos? Observa isso aqui. A Semana Santa da, da Páscoa, Domingo de Ramos, etc., tá? Na Igreja Romana, é a mesma data da Semana Santa da Igreja IARD. A Semana Santa, anos atrás, quem é adventista antigo, não era Semana Santa, era a Semana do Calvário. Aí agora, claramente, é Semana Santa, e a igreja enche, e vamos lá, Semana Santa 2026, e vamos fazendo, tragam visitas, vamos ter sorteios, e aí faz sorteio, e a pessoa vai a semana toda para no final concorrer a ganhar alguma coisa. Essa é a motivação. Será que eu fazendo isso na mesma data romana não mostra claramente que eu estou de mãos dadas com ela, fazendo, cumprindo a mesma agenda? Será que pegar o sábado, que é dia do Senhor, dia memorial da criação, e colocar como o sábado da educação, o sábado do pastor, o sábado da mulher, o sábado do jovem, o sábado do filho, o sábado do eu não estou pisando? Eu não estou indiretamente, sem perceber, eu não estou ligado a esse poder que está tratando em mudar os tempos e a lei? Observa que em apenas 2 parágrafos a gente está vendo coisas que nos despertam a realidade do que tem acontecido agora. O dragão deu à besta o seu poder e seu trono e grande poderio. Apocalipse 13:12. E Daniel é bem claro, tratará esse poder, vai tratar de mudar os tempos. Então, mudou sim os tempos. Essa Páscoa não é a Páscoa verdadeira, na data real. Cristo não nasceu no dia 25 de dezembro. E todos nós, como igreja, comemoramos e por aí vai. Olha a mistura de Babilônia no meio desse povo professa. E quanto estar ligado ao sistema, do mundo, à ONU, participando de tudo, olha o que diz aqui. Testemunho para a Igreja, volume 7. Não consta da ordem divina que, por meio de contratos, nos liguemos aos que não pertencem à nossa fé. Devemos tratar com bondade e cortesia os que se recusam a ser fiéis a Deus. Mas nunca, nunca ele nos unir em concílios que visem aos interesses de sua obra. Quando eu, como instituição, como membro, apoio, copie isso, copie aquilo, estou investindo recursos nessa área para poder ajudar a salvar o planeta, a natureza. Será que eu não estou contra essa citação do testemunho de Jesus, que diz que nunca devemos nos unir? Olha, obreiros evangélicos, qualquer ligação com os infiéis e incrédulos que nos viesse identificar com eles é proibida pela palavra. Temos de sair do meio deles e ser separados. Em caso algum, devemos unir-nos em seus planos de trabalho. Sou eu quem está falando, que devemos sair do vinho de Babilônia, que devemos nos purificar, que devemos ser separados. Ah, isso é extremismo.
Olha aqui, em caso algum, ou seja, não tem concessão, não tem motivo para abrir uma concessão e dizer, agora pode, isso aqui pode, é para salvar o planeta. Afinal de contas, foi Deus que criou a natureza. Eu ouvi isso de alguém quando eu fui comentar sobre, a pessoa falou para mim assim, você tem que ver que é para nós apoiarmos, sim, todos esses planos aí de ONU, de tudo, porque nós temos que cuidar do planeta, da criação. Entende como a coisa vai sutilmente entrando na nossa mente, a gente vai achando tudo normal, legal. Agora eu pergunto, diante da visão bíblica, tem purificação e salvação para esse planeta, a não ser o juízo executivo? Entende? Então eu não devo me unir, devo cuidar da natureza sim, preservar sim, mas me unir com infiéis nunca, é o que está escrito aqui. E hoje, infelizmente, não é a realidade dentro da instituição. Vamos seguir, já vamos finalizando daqui a pouco. Para refletir, por que nós, como Israel moderno, como Israel espiritual, como o remanescente, né, que guarda os mandamentos de Deus, comemoramos essas datas, que falei aqui algumas só, dentro da igreja e da nossa casa? Será que fazendo isso nós não estamos pisando na lei, pisando nos tempos do eterno, sendo conivente com aquele que se chama ou que se exalta contra tudo que se chama Deus e é objeto de culto ou de adoração? Percebe como a gente tem falhado sem perceber? Porque existe uma diferença. O Senhor não leva em conta o tempo da ignorância. Ok, não sabia disso, não tinha caído a ficha em relação a isso, popularmente dizendo. Mas agora que eu sei, eu vou continuar? Será que isso está agradando ao Eterno? Será que isso é uma verdadeira adoração? Que ele disse que vai encontrar aqueles que buscam adorar em espírito e em verdade. Agora que eu tenho essa luz, eu vou continuar fazendo o mesmo, colaborando, compartilhando, promovendo através dos meus dízimos e ofertas tudo isso que está acontecendo. Nós nos orgulhamos, o orgulho de Laodiceia. Eu sei tudo, eu guardo sábado, não guardo domingo, não. Mas o mandamento da Igreja Católica Apostólica Romana é guardar domingos e festas. Entre aspas, eu não guardo domingo, mas guardo todas as festas. A instituição promove todas as festas. E até que não é festa, mas está sendo agora dia de. Como é importante, sim, o dia do autismo, da síndrome de Down, é importante o apoio, é importante tudo isso. Mas isso é para ser comemorado no sábado, que é o dia do Senhor, entende? Então, quando a gente começa a abrir os olhos, a gente vê que existe uma agenda que está sendo cumprida na nossa cara e pisando na lei, pisando nos profetas. A gente está pela manhã no capítulo 27 do Patriarcas e Profetas, ou do Grande Conflito. E a gente estudou hoje, eu abri um parêntese para a gente estudar hoje o capítulo 17 de Testemunho para a Igreja, volume 4. A mensagem dos profetas o tempo todo é repreensão. Toda vez que o Senhor levantava um profeta, era para repreender e dizer: meu povo, vá lá e diga ao meu povo, esse povo rebelde, de coração duro, que eles mudem o caminho, que eles se arrependam. Então, a mensagem para mim e para você hoje é essa. Estudem o capítulo 17 do Testemunho para a Igreja, volume 4. Vocês vão entender mais ainda profundamente isso tudo. Aqui a gente já, quem não sabe, fique sabendo agora, já existe um calendário desde 2018, onde a semana começa não no domingo, mas na segunda. Para quê? Para que o domingo seja o sétimo dia. Isso já está na internet, alguns calendários já têm isso, tá? E aí a gente nem percebe, mas está ali. A semana começa na segunda, por isso que para quem está no grupo aqui, eu vou dar uma dica para vocês, para começar a despertar as pessoas, mesmo que você não escreva nada, bote assim: abençoado seja o primeiro dia da semana. Aí você põe o verso bíblico que fala lá, primeiro dia da semana. Aí, abençoado seja o segundo dia da semana. Aí eu boto entre parênteses, segunda. Porque a gente nem se dá conta. Se é segunda, é porque é segundo. Então, primeiro é quem? O domingo. Percebe? E aí você vai, terceiro. Quando der sexta-feira, você põe lá, desculpa, abençoado seja o dia de preparação.
Aí você põe o verso bíblico onde tiver escrito isso, que fala lá, preparação antes do sábado, ou véspera do sábado, e põe lá, sexta-feira. Porque isso é uma coisa simples, mas que desperta as pessoas. Percebe? Desperta as pessoas a entenderem que estamos no calendário de forma errada. Segunda é segundo dia e ponto. Por quê? Porque o calendário já existe, como eu falei para vocês, ó, desde 2018, tá? Tem algumas folhinhas também, não sei se vocês já viram. E paralelo com os dias atuais, troca do sábado pelo domingo. Ou adicionar, observa, troca do sábado pelo domingo, ou adicionar o domingo como dia de culto, de adoração, mesmo observando o sábado. Isso aqui eu quero citar. Eu estava numa igreja, na época ainda era convidada para pregar em algumas igrejas, e aí fui e cheguei lá no momento da escola sabatina, o irmão, que é um ancião lá da igreja, um diácono, enfim, chegou e a gente falando sobre observar o sábado, sobre perseguição e tal. Aí ele falou assim: não, mas aí a gente pode preparar tudo na sexta, guarda o sábado, guarda o domingo e aí fica tudo bem. Percebe como a coisa é tão infiltrada na nossa cabeça que a gente já tem isso como uma condição. Não, eu faço isso e está tudo certo. Ó, paralelo com os dias atuais, troca do sábado pelo domingo, ou adicionar o domingo como dia de culto de adoração, mesmo observando o sábado. O sábado foi instituído pelo Eterno na criação, reafirmado no Sinai, guardado por Cristo e os apóstolos, e existirá na nova terra. Aí as citações bíblicas. Porém, o domingo, dia do sol, que é na adoração pagã, foi gradualmente exaltado por autoridade eclesiástica humana sem base bíblica. E mesmo sabendo disso, professa o povo vai estar de mão dadas com essa autoridade eclesiástica e colocando agora o domingo como dia de adoração. Essa troca é uma forma moderna de se opor e se levantar contra tudo que se chama Deus, contra tudo que o Eterno ordenou. Por isso que eu quis explanar esses dois versículos, ou melhor, esses dois parágrafos, para a gente ver que esse poder que se opõe contra tudo já estava na época de Paulo e continua vivo na nossa época. Dia a dia, quando você permite ser convencido do pecado, da justiça e do juízo, você enxerga isso acontecendo claramente, tá? E essa troca é uma forma moderna de se opor. Quem faz isso está alterando, pisando, desconsiderando, desrespeitando a lei de Deus. E isso é querer parecer com Deus, entende? É querer ser a autoridade, ditando agora um novo mandamento. Outros exemplos práticos, a mídia que ridiculariza a fé. Quando filmes, séries, redes zombam da Bíblia e exaltam práticas contrárias, estão se opondo ao que se chama Deus ou se adoram. Leis que anulam princípios bíblicos, quando governos legalizam práticas claramente condenadas pela Bíblia e punem quem se opõe por fé e se exaltar o humano acima do divino. O que, é que tem acontecido com as leis humanas hoje? Está tudo louco, princípios não existem mais. Nem vou perder tempo falando sobre isso, que vocês têm, sabe como é que está acontecendo a coisa. Aplicação reflexiva. E nós hoje? Estamos repetindo os erros do passado ao aceitar tradições humanas, adicionadas ao culto como se fosse mandamento divino? É fácil seguir a maioria ou confiar no que é tradicionalmente aceito, mas Cristo nos chama para voltar à fidelidade à palavra. Voltar e conhecer os marcos antigos e andar por ele, para assim encontrar sossego. O Eterno nunca revogou o sábado. Ele continua sendo o sinal entre o Criador e seu povo. Ignorar isso é desprezar o marco que aponta para Deus como autor da vida e da redenção. Leis eclesiásticas sobre a lei do eterno, assim como no passado, leis humanas tendem a suplantar os mandamentos divinos. A fidelidade à lei eterna é colocada em confronto com expectativas sociais e civis. Ataque à identidade do Criador. A rejeição do sábado é parte de um esforço maior, observa agora, hein? Para apagar o reconhecimento do Eterno como Criador e soberano.
Isso enfraquece a adoração verdadeira e alimenta o secularismo e o engano religioso. O testemunho fala em Um Grande Conflito que se o sábado não tivesse sido pisado, continuasse firme hoje, como foi no passado, como foi sempre, como deveria ser, não existia ateu, entende? Por quê? Porque ele ia saber que o sábado leva um Criador, então tem um Criador. Mas, infelizmente, hoje isso é pisado, inclusive, como eu sempre digo, no nosso meio. A escolha é nossa, é individual. Continuaremos aceitando o domingo apenas porque é conveniente, popular ou se tornou um dia comemorativo, ou teremos a coragem de retornar ao sábado bíblico, mesmo que isso nos separe da maioria? Porque a verdade não muda. O mesmo Elohim que santificou o sétimo dia continua hoje chamando o seu povo para adorá-lo em espírito e em verdade. A escolha é A escolha entre tradição e verdade está diante de todos nós. E cada escolha revela a quem estamos realmente adorando. Nós estamos procurando, buscando andar no caminho da porta estreita ou da porta larga? Que caminho nós estamos indo? Ah, mas todo mundo na igreja agora vai para o culto ao domingo. Ah, é? Pela manhã, né? É, porque a noite está sendo, entende? Vamos parar com isso. Domingo é o dia da família. É o dia de salvar o planeta. Vamos nos unir aos projetos do mundo. O poder descrito em 2 Tessalonicenses 2,4 não é apenas do passado. Ele continua ativo em sistemas que alteram, deturpam ou anulam a vontade do Eterno, mesmo com aparência religiosa. São chamados a voltar à fidelidade, seguindo o que o soberano do universo estabeleceu, não o que o homem modificou. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. A verdadeira adoração começa na obediência. Abraão foi o pai da fé porque foi obediente. O chamado à fidelidade permanece hoje, agora, neste dia. O Eterno ainda tem um povo fiel que guarda verdadeiramente os seus mandamentos e sustenta a verdade do sábado como sinal de lealdade ao Criador. A história se repete, mas também se cumpre a promessa de que um remanescente permanecerá firme até o fim. E esse remanescente vive em estrita obediência à vontade do céu, ok? E aí a gente finaliza com essa citação, porque a gente ouve muito assim, porque essa é a igreja, parece que vai cair, não cairá, né? E aí a gente vê que eu tenho que aceitar tudo que está errado, eu tenho que continuar participando de tudo, eu tenho que continuar promovendo tudo isso, que essa é a igreja. Se entendermos que igreja, no sentido vivo, sou eu e você que Cristo vem buscar, ele não vem buscar denominação, ok? Olha só o que diz essa citação da meditação Olhando para o Alto, de 28 de outubro. Deus tem uma igreja, não é uma grande catedral, não é a instituição nacional, nem são as várias denominações. Trata-se do povo que ama a Deus e guarda seus mandamentos. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Onde Cristo está, mesmo entre uns poucos humildes, eis a igreja de Cristo. Pois somente a presença do Santo e Altíssimo, que habita a eternidade, é que pode constituir uma igreja. Agora veja, o capítulo que nós estamos estudando aos sábados é Como começou as trevas morais ou a apostasia. Se dentro do povo, ou melhor, dentro da igreja, vamos falar como CNPJ, os mandamentos estão sendo pisados, a palavra tem sido distorcida, entende? A humildade não existe, porque um quer ser melhor do que o outro, porque são títulos, porque estamos em tempo da última igreja, de Laodiceia, ou seja, cheia de orgulho. Temos que realmente parar e pensar diante de tudo que está acontecendo. Será que existe ainda a presença do Santo e do Altíssimo, que habita a eternidade? É para se meditar. Olha essa citação. Evangelismo, página 707. A obra está prestes a concluir-se.
os membros da igreja, ou seja, aqui está falando de igreja, CNPJ, militante, que se houverem demonstrados fiéis, tornar-se-ão a igreja triunfante. Ficou claro? Eu acho que não dá para ter dúvida mais diante dessas duas citações. Então, cabe a mim e a você decidir de que lado nós vamos estar. Por quê? Porque aqui no parágrafo 15 e 16, 14, 15, 16, e mais adiante a gente vai ver ainda neste capítulo, que homens estão tomando o lugar do Eterno. Estão trazendo verdades, entre aspas, né? Tipo que não precisa mais fazer assim, não precisa mais fazer assado, vamos fazer o culto porque é melhor, porque é de manhã, porque é de dia. Entende? Só que, ó, não esquece isso aqui, ó. O mini, estou lendo o parágrafo 15, o pedacinho a gente finaliza. A observância do domingo como instituição cristã tem sua origem no ministério da iniquidade. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 7. Que já nos dias de Paulo havia principiado sua obra. Percebe? Começou lá e chega nos nossos dias claramente para quem quiser enxergar. Ok? Que possamos permitir os olhos serem abertos e no próximo sábado, se o Eterno permitir, a gente vai para os próximos parágrafos. Lembrando que o passado ilumina o presente, a história se repete. O que aconteceu com os fiéis do passado é um tipo profético da crise que se aproxima hoje, rapidamente, nos nossos dias. A fidelidade à palavra do Eterno será critério decisivo, ok? Olha, o Grande Conflito, página 606, edição de 1911, tem uma frase, uma citação que diz assim: a indiferença em face do dever é crime, e a neutralidade em um conflito moral é traição a Cristo. Essa citação está no contexto do último chamado de Deus ao mundo, quando as mensagens angélicas de Apocalipse 14 estão sendo proclamadas. O testemunho ensina que, em momentos de definição espiritual, tentar ficar neutro é, na prática, tomar o lado errado. E aí a pergunta é: de que lado nós estaremos ou estamos já no meio desse conflito? Alguém quer comentar, fazer algum acréscimo? Pode falar. Quer dizer, podia falar desde o momento, mas se quiser falar agora também pode. Ou então, se tiver um voluntário para fazer a oração final. Não, ninguém quer comentar nada? Então, vamos seguir orando para agradecer por esse momento. Eu tive problema no início, aí eu gravei uma parte, o computador deu pane, eu tive que reiniciar, desligar tudo, aí eu vou ter que unir a primeira parte com essa dos comentários aqui, e daí mais tarde eu coloco o link no canal que eu vou ter que fazer essa edição, tá bom? E mando para vocês. Oremos então. Santo e eterno, nós te agradecemos, Pai. Agradecemos porque nossos olhos têm sido abertos. Nós estamos percebendo que existe sim, infelizmente, onde existe sim esse poder, onde a tua lei tem sido pisada, onde está sendo tudo misturado e muitas vezes nós não percebemos. Mas diante do que vimos hoje, algumas coisas que estão acontecendo na nossa realidade, nós te agradecemos, porque estamos tendo a oportunidade de escolher. E a nossa escolha diária é fazer a tua vontade de fato. Por isso, abre, Senhor, os nossos olhos. Transforma a nossa mente para que aprendamos qual a boa, perfeita e santa vontade. Fica conosco no restante deste sábado. Pedimos essas bênçãos com perdão de todos os nossos pecados, em nome do teu Filho, nosso Salvador. Amém. Amém. Boa tarde, é dar bom dia. Boa tarde. Bom final Ô, de sábado. E a gente... irmã, Boa Oi. tarde. a gente vê essas coisas tudo acontecendo. Hum, E eu e minha esposa teve essa semana da Semana Santa. hum, Ano passado a gente participou. A gente hum, não teve, acho que foi a Paixão de Cristo. A gente não hum. tinha essas luzes, né?
Uhum. Sempre teve isso aí, né? Isso aí não é novidade Isso, isso. para a turma, né? Uhum. Então, só que essa semana desse ano, Deus permite, Deus, Deus fez de, permitiu a gente aprender e foi assim tão natural que a gente não participou de nenhum dia, de nenhum evento desse na igreja. Uhum. Aí a gente, na verdade, eu e minha esposa já tinha falado, depois de 3 dias, eu acho, Hum, tendo essa semana essa Semana Santa, eu e hum, Débora tinha conversado sobre a respeito do que a gente não gosta de participar de muitos eventos na igreja, justamente por causa da brincadeira e os presentes, e aquela uhum. gazarra, aquela brincadeira, mas só que a gente não tinha luz dessa verdadeira Isso. Semana Santa. Mas Uhum. Deus já estava nos prevenindo, Uhum. entendeu? Uhum. Aí depois a gente, ela viu umas passagens que postaram, acho que foi a irmã mesmo que postou sobre Hum, sobre a Semana Santa, né, que veio do século IV, que uhum. ela me deu ela me mandou, eu falei para ela, manda a mensagem para mim, que aí quando a gente vai explicar para alguém, a gente tem mais aquela clareza. Aí foi onde eu Sim. estudei Uhum. e vi que realmente Deus nos poupou de ir. Agora fica assim comigo imaginando, né? É tipo Hum, assim, a gente não vai, tipo assim, fugir da igreja em si, entendeu? hum, Mas, um exemplo, tipo assim, se for um culto de adoração a Deus, um culto de quarta-feira, que não tenha esses eventos, eu creio que não há nenhum problema nisso, né, em a gente ir e também quando a gente somos convidados a passar alguma mensagem, né. hum. Tipo assim, a irmã ainda frequenta frequenta a instituição ainda, a igreja em Não, si? não. E tem outras pessoas aqui também que não mais. Olha só. Não O mais, né, testemunho, irmã? o testemunho fala, é porque eu não tenho a citação agora, mas posso procurar onde está escrito. Miriam, se você tiver aí, manda aqui para mim. Ou fala aqui, que nós podemos, ou tipo assim, quando você for convidado para passar a mensagem, que você vá para passar a mensagem, que a mensagem seja dentro da realidade da verdade presente. Aí você pode ir. Mas caso contrário, por exemplo, irmão, você falou aí na quarta. Mas não é um dia do sábado que está sendo pisado com esse tanto de dados, essas coisas. Mas dependendo, a mensagem é misturada, o louvor não é mais o louvor como deveria, que é agrado o céu. Você entende? E aí Não, eu tô você acaba, entendendo. e aí você acaba se misturando, não tem jeito, você acaba sendo conivente com aquilo. Mas é uma decisão, assim, irmão, muito particular, muito vem da busca individual, sabe? Tô De você entendendo. realmente ter intimidade e isso começa a te incomodar. Para você não é mais algo de, ai, que bom, eu vou na igreja porque vai Não, ter. Aí na verdade fale, já nos incomoda. Só que certo. é que não estou explicando a irmã, só pelo fato de a gente saber que não é eventos, né, que a gente já tem essas experiências, quando a gente vai no Aham, todos sim, os sim. cultos agora que tá tendo, independente de festas ou não, Hum, tá hum, sendo do desagrado de Deus, né. Quando não é na pregação, é no louvores, quando não é nos louvores, é uma falta de reverência e como se tivesse uhum, tudo normal. Então essas uhum. coisas têm nos incomodado, né. Uhum, sim. E outra coisa, quando você. Peraí, Mira, que você fala, quando você começa a ir e a pregar a verdade presente, a vitória sobre o pecado, a restauração da adoração, as três mensagens angélicas, uma hora vão dizer, não convida mais ele para. Então é onde você percebe que algo realmente não está certo, não é do agrado do Senhor, porque a mensagem, toda a mensagem, como eu falei aqui em um momento, que veio do profeta, que veio da boca de Deus para a boca do profeta, era sim de repreensão, de dizer onde está o erro, para quê? Para dar chance ao povo de se arrepender. Miriam quer falar. Ok. Abre o microfone. Isso. Pronto, então, eu creio assim, o Espírito ele guia. Eu creio que todas as coisas elas vão acontecendo no tempo determinado para cada indivíduo, né? Todos têm o seu tempo. Eu gosto da citação, acho que está em Romanos. Qual é a citação de Romanos que fala que todos vão ser julgados pela mesma lei? Aqueles que têm o conhecimento e aqueles que não têm o conhecimento. Ou seja, mas o padrão é o mesmo. E o Eterno, ele perdoa todo o tempo de ignorância. Ponto. Então, éramos ignorantes.
estávamos ali, né, com o coração sincero, e íamos ao culto prestar um culto ao Eterno. No entanto, como diz, a luz vem, e a gente sabe que ele tem o culto, né, seu sistema de culto, ele deixou muito bem determinado, tá? E aí é só ler Levíticos 23, é só ler Números 28, 29, e a gente vai entender perfeitamente, até o próprio livro de Deuteronômio. Aí você vai ver como funciona. Ele deixou a forma e o seu tempo determinado. Ele tem os seus dias de congregar, tá? Então tá ali muito bem estipulado. Os sábados, as luas novas, que é os princípios dos meses, os sábados de 7 dias, né? Cada 7 dias, as luas novas e as suas festas. Então você tem isso na Bíblia. Essa luz, ela está sendo restaurada, essa luz ela está brilhando desse tempo, porque nós estamos vivendo, eu creio, na última geração, na qual a própria serva do Senhor diz que essa geração, os servos fiéis, eles vão brilhar. Brilhar como? Em estar vivendo toda a lei. Então, se essa luz chega e você permanece ali, tá? Porque para não desagradar e porque não sabe como diz, como é que eu vou cultuar agora sem um templo? Aí você pode estar dentro do que está escrito em Apocalipse 18, né? Está sendo cúmplice dos seus pecados e pode participar dos seus flagelos. E isso não significa que você está perdido porque está ali. Você corre o risco de, uma certa forma, enfraquecendo, porque é a influência. Mas os juízos do Eterno, quando recair sobre a própria igreja, assim como aconteceu lá no Templo de Jerusalém, você vai participar. Então, são decisões que cada um individualmente precisa tomar, né, pela luz que o Eterno tem dado. Então, eu refleti muito nessas questões, até de forma muito natural. Eu fui aprendendo que o culto ao Eterno, ele não cabe só nas 4 paredes de uma instituição religiosa, mas a adoração sincera, verdadeira e da forma que ele pede. Isso eu posso fazer aonde eu estiver. E a própria palavra nos diz: onde estiver 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. E como a serva do Senhor, ela tem a citação que diz, né, que aí Jô me ajuda nessa citação que fala que a igreja, ela, na verdade, ela somos nós, né? Ela não é uma instituição religiosa, ela não é um CNPJ. E se nós estamos vivendo num período de reforma, tá? Então, amados, essa reforma, ela começa pela minha vida, individualmente. Não esperemos reavivamento nem reforma de uma igreja no sentido de uma congregação, de uma instituição. Isso vai acontecer individualmente na vida de cada um. E assim, pouco a pouco, o Eterno ele vai levando pelo seu espírito, a gente vai acabar se unindo, né? Esse corpo ele vai se unir, vai estar um ajuntamento. Isso, a igreja de Deus, Deus tem uma igreja, não é uma grande catedral, nem é uma instituição nacional, nem são as várias denominações. Trata-se de um povo que ama ao Eterno e guarda os seus mandamentos. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Então, Amém. e aqui, irmão, é impressionante como assim, a gente vem de uma jornada não de estar ali, como diz, vamos defamando, né, nada, nem igreja nenhuma, mas simplesmente buscando viver a luz que a gente tem. E o Senhor tem enviado pessoas, sabe como é, que querem aprender, que estão ali. E por incrível que pareça, sabe, irmão, pessoas não adventistas. Eu tenho uma vizinha que frequentava a igreja enquanto eu estava congregando. E ela deixou de congregar lá nessa igreja. E muitos até fez comentários maliciosos, né? Ah, você não está indo mais para a igreja, ela encontrou a irmã porque Miriam, né? Por causa de Miriam. Aí ela falou assim, não, é porque eu estou estudando em casa. E realmente ela começou uma busca. E sempre ela participa dos cultos online com a gente.
E aí ela desalugou um apartamento lá, um inquilino que não estava pagando, e ela resolveu não alugar mais esse apartamento. Reformou o apartamento, me ligou e falou assim: quando você estiver em Itabuna, aqui, você não quer vir fazer os cultos aqui, não? Reunia o grupo aqui. Eu falei, vamos orar. Aí comentei com o Jô, e a gente, né, juntos. E hoje, quando a gente está lá, quando eu estou com um grupo, e a gente está congregando, irmão, porque o Senhor ele tá unindo as pessoas no mesmo propósito. Continuamos sendo adventistas do sétimo dia. Agora, não laodiceanos, entende, irmão? Buscando pela graça do Eterno as reformas necessárias para a vida, reconhecendo que realmente nós precisamos. E cada vez que o Eterno vai mostrando, a gente vê quanto a gente é pó, quanto a gente precisa mudar, quanto precisa ser transformado. E essa tem sido a busca. Então, o Espírito do Senhor te guiará, tá? Ele vai colocar no teu coração, da tua esposa, aquilo que vocês precisam fazer. E certamente, o Senhor deseja, assim, que congreguemos. Ele vai também reunir pessoas que estão buscando pelo mesmo propósito. Porque em Cristo tem que haver unidade. Não tem como você estar congregando num lugar onde não há unidade, né? E ali você acaba não adorando. Entende? Nós precisamos entender essas coisas, mas é individual, irmão. Estaremos orando por vocês. Que o Eterno os abençoe e os ilumine, tá É bom? bom a gente ter clareza, né, das coisas, porque principalmente a gente quer fazer a vontade de Deus, né? É o A gente, porque a clareza das coisas faz a gente entender que o que a gente estamos fazendo não é errado. E é essa consciência que a gente temos que ter, não é verdade? Exatamente. Por isso que eu faço pergunta, irmão, não para criticar, entendeu? Não, mas está certo, ó, tem que ter o eu momento tenho da 2 anos, pergunta porque eu tenho esclarece. 2 anos de batismo, né? Nem tudo a gente sabe, né? Se tiver alguém para nos instruir, como é que a gente vai aprender, né? A outra pergunta que eu queria fazer para a irmã ainda tem carta na igreja? O senhor fala comigo? Não, pode ser as duas, a irmã também que compartilhou a mensagem com Irmão, nós. sem carta da igreja eu nunca pedi. Em nenhum, eu tenho 25 anos na igreja, eu nunca pedi uma carta. Entende? Assim, se Não, eu alguém tô falando assim, você ainda continua como membro da igreja, entendeu? Embora eu você não frequente, é isso que eu quis dizer, entendeu? eu creio que Não foi sim. expulsa, um exemplo. Pelo menos nunca recebi nada, porque se receber, assim, dentro daquilo que a própria lei e como é o nome? A própria, doutrina da igreja, manual da igreja, aí eu teria que estar enquadrada naquilo ali, entendeu? Eles não podem simplesmente tirar você, mas também E vocês são fiéis dizimistas ainda? Tipo assim, na questão do devolve dízimo ainda para a instituição? Ou vocês investem o dízimo e oferta em outras coisas, tipo livros, né? irmão, eu sigo a orientação divina e o que está nos testemunhos, né, que diz que nós somos mordomos dos dízimos, que são os recursos que Deus nos deu. Então, como mordomo, eu particularmente direciono para aquilo que o Senhor ordena, entendeu? A Então, pregação do evangelho, né, irmã? exatamente. Seja onde for, mas o importante é isso. Então, são coisas, irmãos, que a gente não fomenta, a gente as pessoas elas precisam caminhar como o próprio Eterno fala, e a própria serva do Senhor, estudando por si mesmo, buscando, e ele encaminha, por quê? Porque a sua consciência, irmão, não pode ser terceirizada para ninguém. O Senhor precisa buscar do Eterno todas as respostas, e aí sim, com convicção e com firmeza, o Senhor vai dando os passos seguros sobre a direção do Eterno. Não porque A, B, C fez ou deixou de fazer, entendeu? Essa é a caminhada segura nesse momento da nossa vida. É ter a plena convicção e ser guiada pelo Eterno. Ezequiel 34, tá? E Apocalipse 14. Seguir o Cordeiro para onde ele for. Mas precisa disso. O Eterno, ele se revela para os simples. Então, buscando, o Senhor vai... Não importa se o Senhor tem 1, 2 anos, se tem isso ou aquilo, se
um doutor na lei, né, um teólogo ou não. O importante é a busca e buscar pela revelação divina, porque o Eterno, ele ninguém explica, nem a Bíblia é um livro para ser contextualizado e trazido para mim. Ela é a palavra do Senhor, ponto. E a revelação divina é dada para aquele que busca, como busca um tesouro escondido, com muita vontade, com muito desejo e com muita vontade de obedecer. E aí o Senhor guia. Esse é o entendimento que tenho, irmão. Mas como o senhor falou, também eu sou leiga, né? Não sou dona da verdade, mas eu busco viver de acordo com o assim diz o Senhor, mesmo que isso vá contrariar a própria instituição religiosa, tá? Amém, irmã. Amém. É isso, a busca é individual. Hoje eu tenho a mesma visão, tá? E é interessante pensar que nós convivíamos juntas no mesmo endereço, né? No mesmo local há 17 anos. E aí ela começou buscando por ela mesma e teve aí o material, enfim. E depois, sem falar comigo sobre o que ela estava buscando, eu comecei a descobrir. E aí eu mandava para ela, amiga, olha isso. Ela, eu já estava estudando isso. E é interessante que isso aconteceu até na Bíblia Legado. Quando eu vi a Bíblia Legado no IAG, fui e comprei. Aí quando eu falei, amiga, olha que Bíblia, ela falou assim, eu já tenho uma já, amiga, eu já conhecia. Então você percebe que quem está aberto a buscar, o Eterno direciona. Não duvide, o Espírito Santo direciona. E é importante a gente ter entendimento do que é correto, porque se eu permito que o Espírito Santo me convença do pecado, da justiça e do juízo, automaticamente o que não é correto começa a me incomodar. Entende? Aí eu vou para onde? Para a Bíblia e para o testemunho, buscar o que é que fala sobre isso. Qual a decisão que eu vou tomar agora que eu tenho essa luz? Por isso que a busca, antes de ser coletiva, ela deve ser individual. E, infelizmente, a coletividade acaba nos levando a abrir concessões, a aceitar coisas que não são verdadeiramente bíblicas. Por quê? Porque veio de um líder, porque veio da instituição, porque veio, sabe, do papa, do pastor, do bispo, seja lá quem for. E não, ele está falando a verdade, porque ele estudou, ele fez mestrado, passou não sei o quê, é doutor disso, daquilo. E aí, quando a gente vai para a Bíblia, o evangelho é simples, né? O Eterno mostra, e aí você, com o coração aberto e humildade, mortificando o orgulho de Laodiceia, eu sei tudo, porque eu tenho 30 anos de adventista, porque eu tenho 10, porque eu tenho 1, não, sabe de nada, a gente tem que aprender. O caminho para o céu é um caminho de, de aprendizado diário, para a gente estar moldado, ou sendo moldado para a vida eterna. Muito bem, irmão. Vocês estão no grupo do Amanhecer, né? A gente está no grupo, dois grupos que a irmã colocou, no Ah, grande do grande conflito conflito, e isso, de pronto. saúde hoje. Pronto, vá pegando o material sempre lá, estudando sempre que der aí para vocês, peguem, estudem juntos, examinem junto com a Bíblia. Se vocês tiverem Bíblia legado, quando tiver comentário embaixo, leiam, porque tudo isso ajuda a fortalecer e esclarecer aí toda a verdade necessária para esse tempo, tá bom? Tá? Deus continue abençoando. Amém, amém a todos nós. Algum voluntário aí que só tem Miriam e nós agora para orar? E aí a gente já encerra. Você pode orar, Débora, o seu esposo, para a gente finalizar, então? Sim. Senhor, meu Pai, aqui estamos, Senhor, agradecido pela essa oportunidade. A gente até esqueceu de relatar a luta que foi, que o inimigo estava travando para a gente não participar desse estudo de hoje à tarde, mas graças ao Senhor, o Senhor permitiu a gente participar. Que Ele sabe, Senhor, aquilo que vai nos instruir, que vai nos dar a clareza que nós estamos precisando para os últimos dias, Senhor. Mas louvado seja Deus que o Senhor permitiu a gente participar e que esse estudo valeu muito para nós, que o Senhor continue usando, Senhor, as tuas filhas como instrumento em tuas mãos, para que a cada dia elas possam permanecer firmes. Continue derramando as bênçãos sem medida na vida de cada uma das suas famílias e de cada pessoa que estão neste momento, Senhor, no mundo afora, Senhor, nos quatro cantos deste mundo, com os mesmos propósitos, Senhor, que é de realmente, Senhor,
guardassem os seus mandamentos conforme a tua santa e boa vontade, conforme o assim diz o Senhor. Nós te agradecemos desde já por tudo, em nome de Jesus. Amém.